Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Eu sou Felipe Nunes e nós estamos aqui novamente com a temporada de podcasts especiais, direto do 30º CBank. E agora nós recebemos com muito carinho o seu Francisco Ladaga, que é presidente da Abank, e que é o nosso parceiro aí, nos beneficiou estar aqui, podendo ouvir e dar voz à engenharia. Seja muito bem-vindo, seu Francisco. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre uma responsabilidade falar, em público, principalmente falar sobre engenharia civil. E, senhor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, da sua história da engenharia, para a gente poder incentivar. O senhor tem uma carreira ilustre aí durante esses anos todos. Conta um pouquinho aí como que o senhor começou na engenharia. Eu comecei jovem, porque me formei com 22 anos. Nossa, que legal. E logo em seguida fui trabalhar no governo do estado do Paraná como engenheiro. Uhum. E no meu primeiro ano como engenheiro, eu assumi uma chefia de uma regional. Uhum. Eu até falo para mim mesmo que eu assumi chefia muito cedo. Uhum. Acho que tinha que ter um amadurecimento maior. Mas eu assumi essa chefia cedo, com o primeiro ano de formado, praticamente, e eu tinha sob minha responsabilidade 23 municípios paranaenses. E esse órgão que eu trabalhava cuidava de erosão, porque nós estávamos ali na região noroeste do Paraná, que é a época da Itaipu, E Itaipu tinha um projeto que o pessoal estava preocupado com o assoreamento da barragem, porque o carregamento da região noroeste do Paraná é Arenito Kaiowá, e quando tinha muita chuva, havia erosão que carregava para os rios areia. E isso, a preocupação ela que assorearia a barragem, o reservatório de Itaipu. Então, o governo naquela época, o governo federal, que Itaipu era um projeto do governo federal, e o governo estadual começou o projeto de combate à erosão. Então a gente começou trabalhando nisso. Drenagem, pavimentação, para evitar erosão, e barragens, para conter as erosões, eram erosões grandes, e a drenagem urbana também. Então foi uma época boa trabalhar. Que legal. E aí o senhor começa a vir para o lado das associações em que época, assim? Então, parece que eu já tenho cabelo branco, mas por incrível, não tenho assim. Sempre participei de sindicato, fui do sindicato, mas pela bem que eu sou um cara jovem ainda, não tenho 20 anos aí. Na verdade, eu era do conselho da Abank Nacional, o nosso presidente era o Ney Racine, que foi um engenheiro, continua sendo, histórico, e ele me colocou como no conselho, ainda como adjunto, tá? E aí eu fui caminhando, eu entrei no sistema Confecrea, porque a maioria dos engenheiros critica o sistema Confecrea, e eu também criticava, e posso continuar criticando, dependendo da ocasião. Eu entrei, eu entendi que eu não podia só criticar, eu tinha que participar, porque criticar é fácil, mas então você tem que tentar melhorar
Eu entendi que eu tinha que dar minha contribuição para melhorar aquilo que era crítica e aí continua sendo crítico. E eu comecei a militar no sistema Confecrea, como conselheiro estadual, Uhum. representando a escola que eu dava aula, e depois eu fui coordenador nacional da engenharia civil, fui até virar conselheiro federal, Aham. eleito pelo estado do Paraná. E quando eu estava como conselheiro federal, o Ney cansou, porque a gente cansa da luta por uma entidade de classe, né? Sim. Não é fácil você trabalhar e se dedicar a uma entidade de classe, porque ela não tem remuneração, é um serviço honorífico que você faz para os colegas, né? Uhum. Ele falou que ia desistir, e aí teve lá um embate lá com uma profissional, e eu perguntei o que estava acontecendo, ele falou, ela quer ocupar meu espaço, e eu, naquele momento, eu falei para ele, você não vai ser mais? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou disputar. Então saiu assim uma disputa, e acabei sendo vencedor dessa eleição para Uhum. presidente da BEM, que Que legal. era para ser por pouco tempo, e o pessoal está me reconduzindo, e eu falo, vou parar, mas vai me reconduzindo, e a gente montou alguns projetos na BEM. Uhum. Nós entendemos que a BEM é uma entidade que tem como objetivo a defesa e valorização da engenharia do engenheiro civil, Uhum. né? Não é da engenharia, do engenheiro civil, ou seja, voltado para o profissional. Uhum. E na época que eu ganhei a eleição, o Ney me pediu, olha, nós temos um congresso, eu quero que você não deixe falhar. Estava lá no 19º, por aí. Uhum. E assumi esse compromisso com o Ney de fazer isso aí, continuar o congresso que ele tinha idealizado, que vinha há alguns anos. E a gente tem se dedicado a esse congresso, porque entendemos que nós precisamos mostrar a engenharia civil através de algo que seja público, né? E que seja notado por todos. E eu entendi que o congresso seria uma forma de fazer isso. Sim. Então a gente começou a se dedicar. O congresso começou pequeno, né? Ele vinha há muito tempo já, mas ele era pequeno. Hum. E hoje a gente tem um grande congresso, é respeitado no Brasil inteiro, tanto é que aqui em Porto Alegre nós temos gente do Brasil inteiro, né? Sim. E com palestras boas, tem mini curso que começou aqui no Sebenc antigo aqui. Uhum. Então a gente tem se dedicado a isso, fazer o fortalecimento da engenharia, trazendo para a comunidade de engenheiros civis serviços que venham enaltecer e fazer crescer a sua profissão. Eu vejo que o conteúdo do congresso ele é um conteúdo ótimo, ele é um conteúdo denso, né, com informações, com tecnologias, e a gente percebe que o pessoal começa a se encontrar, começa a trocar informações, né, porque você traz a experiência de anos e anos de uma região norte do estado, do norte do país, por exemplo, lá do Acre, e você vê o pessoal, a engenharia do Acre conversando com o pessoal daqui do sul, e essa troca de informações, essa sinergia entre os engenheiros, isso é muito bacana, que só é proporcionada graças ao Congresso, né? Você poder trocar essas experiências, né? Sim, é fundamental isso, a convivência, a troca de conhecimento e até de opiniões é muito importante, né? Uhum. Eu por exemplo, estou militando isso aí, eu sou conhecido no Brasil inteiro, não por vaidade, mas pela atuação, e é muito bom você conhecer os outros profissionais e conhecer que você pode ter dificuldades diferentes em cada estado, que existem, mas em suma a engenharia civil é uma só. E eu, quando eu comecei nessa luta, era muita divisão, pessoal do norte, pessoal do leste. Eu comecei a pregar que a engenharia civil era uma única no Brasil e hoje a gente tem essa união. Sim. Essa convivência de amizade, de relacionamento, ela é uma coisa que eu contribuí para que isso acontecesse, né? É. Então é muito fundamental isso aí que você está colocando. É Eu, o seu legado, né, seu Ladaga? Isso estamos tentando. Uma coisa que a gente chama, você vê que você colocou aí, que são palestras e minicursos de alto nível, muito, né? muito. Tem pessoas aí renomadas, doutores, e incrível que pareça, as pessoas cobram para fazer palestra, quem tem um certo nível. Uhum. E a gente não consegue, todos venham contribuir no seguinte apelo: você tem que contribuir com o seu colega de profissão, com aquilo que você conheceu, e todos topam. Então, isso para mim é muito gratificante. É gratificante ver que
que não é só eu que estou fazendo isso. As pessoas que vêm, que estão dispostas a dar um pouco do seu tempo, também estão contribuindo. Uhum. De uma forma o quê? De valorizar, engrandecer e contribuir para o crescimento de outro. Sim, De uma forma gratuita e espontânea. sim. Isso é muito gratificante. Sim, poder se doar um pouquinho em prol de ajudar a levar esse pouquinho desse conhecimento, né? Plantar essa sementinha lá no outro colega para que ele também, de certa forma, absorva esse conteúdo e possa levar adiante, né? Aos novos engenheiros, aos engenheiros que estão entrando na graduação e vindo para dentro do mercado, né? Eu percebo que o pessoal tá muito engajado, o pessoal sai das palestras, já volta, e o pessoal conversando, todos os que vieram gravar com nós ali, excelentes palestrantes, né? Então, aí, realmente é propósito, todos que sentam aqui têm aí uma energia muito boa, né? E fazem engenharia e se doam para engenharia com amor, né? Com propósito, né? E o que eu acho, eu nunca me senti capaz de fazer um evento desse. Apesar de ser professor, eu era professor e nunca quis ser muito acadêmico. Eu sempre fui um professor que dava aula, mas que eu também labutava Eu nunca fui só professor. Eu sempre trabalhei parte como professor e o resto do período em obra. Uhum. Então, eu me considero peão de obra. Então, o que a gente dentro da engenharia civil, peão de obra, é aquele cara que, né, tá acostumado na luta ali, Sim, no dia a dia. forjado no E campo de aí, batalha. cara, como vou preparar um congresso? Então, o primeiro, assim, não sei como é que aconteceu. Eu acho que foi Deus, eu acredito sempre a Deus, Sim, porque os congressos vão acontecendo e todo mundo elogiando, e eu sempre falo para mim, e agora, como vai ser o próximo? E o próximo acontece e é elogiado e todo mundo fica feliz. E eu acredito e dou créditos a esse acontecimento a algo superior, que eu chamo de Deus, né? sim. E acho que essa fé é muito boa. E é uma forma que, veja, eu me dedico muito a isso. Não tem remuneração. Às vezes a gente passa algumas dificuldades, não vou dizer porque não tem remuneração, às vezes deixo de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro porque eu tenho compromissos com isso. Uhum. Mas o que poderia ter isso aí? Você poderia ter algum problema, por exemplo, na minha família, né? Tá faltando, você está se dedicando a isso? Não, a minha família me apoia. Meus filhos, minha esposa sempre estão juntos, Sim, né? Minha filha está aí ajudando, minha mulher está aí ajudando. Meus filhos falam, pai, você está fazendo o que você gosta, vai firme, sim. entende? Então, não existe aquele interesse de ganho de qualquer coisa, assim. É o interesse mesmo é, É o propósito, né? de propósito de vida, sabe? Por incrível que pareça, eu nunca falei isso, mas você está me dando essa oportunidade. Eu estou reconhecendo que eu realmente faço com carinho. A gente sabe que nunca vai ser reconhecido, porque não se busca reconhecimento, mas eu tento fazer o melhor de mim, dedicando aos colegas aí. O universo ele é maravilhoso, né? Porque ele põe as pessoas certas onde elas devem estar, né? E eu tenho certeza que a gente poder ter vindo aqui, poder trazer isso para dentro do Sebenc, poder dar voz para a engenharia, né? Muitos que sentaram aqui nos agradeceram muito por poderem serem ouvidos, né? Por poderem compartilhar um pouco do conhecimento e por poderem também contar um pouco da sua experiência, do seu propósito, né? E isso é muito legal, Saladaga, ver o senhor falando assim com esse entusiasmo, né? E que podendo contar realmente que é o propósito, que é o que o senhor escolheu para fazer, né? A gente vê muito profissional que escolheu a engenharia por amor, realmente, né? Isso é muito importante. Mas assim, só para deixar registrado também, porque a vida continua, tem o trabalho, a gente precisa trabalhar. Então sou professor aposentado já de uma universidade estadual, que eu tenho Aham. muito orgulho. Entrei lá na época de jovem ainda, Uhum. né? Eu saí do estado para me dedicar ao ensino e depois que eu me aposentei, eu abri consultora, né? Então Aham. eu fui empresário da construção civil também. Que A legal. minha especialidade era tocar obras a nível de escola. Eu sempre fui ligado à escola, até na Sim, vida profissional. sim, que Então eu legal. brinco que a única vez que eu não peguei uma escola, eu participei de uma licitação de uma obra enorme e estava escrito Educandário. Então eu falei, essa eu vou. Só que o tal do Educandário uma era uma cadeia, né, para menores, né? Aham, Eu não lembro o nome, mas era uma febenzinha, assim, aham, né? aham. Então eu falei, mas eu sempre toco escola. Eu falei, mas é Educandário, eu fui e estava lá Era quase construindo. isso.
Mas era educacional, né? Porque ali era uma prisão para menores menores. delinquentes e acabava sendo todo um Sim, conjunto. era quase um Então, reformatório, assim. era um reformatório, né? Uhum. Então, assim, sempre me dediquei à escola. Por incrível que pareça, foi meu nicho de mercado até pouco tempo. Hoje eu tenho 4 filhos formados, Uhum. né? Minha família, uma é psicóloga, mestre, está fazendo medicina, o outro é advogado, Que legal. a caçula que está aqui comigo é arquiteta e tem outros cursos, gosta de trabalhar com design, Uhum. e, e o outro mais jovem, ele vacilou em fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu sou engenheiro civil, cara. Não é possível não ter um filho engenheiro civil. Você vai fazer engenharia civil. E aí, ele fala que foi forçado a fazer engenharia civil, mas ele está muito bem hoje. Ele Uhum. gosta do que faz e se dedica e está muito bem, graças a Deus. É, e a gente brinca aqui nesse pessoal mais antigo, nesse grupo que a gente criou, né, Aham. de luta pela engenharia civil. Primeiro que a gente tinha que formar um arquiteto, que tinha uma briga de arquiteto com engenheiro, então Aham. eu formei uma arquiteta, né? E outros Sim, também, colegas, formaram arquiteto, né? Porque a sim. gente falava, a gente não consegue brigar com os arquitetos, então vamos botar os nossos filhos lá dentro para a gente dividir. Era uma brincadeira que a gente tinha, acabou formando arquiteto Que e legal. a outra é a seguinte, eu falava, tem aquele ditado, né? Que aquele cara que é bom profissional, os filhos seguem ele. Eu falava, Sim. pô, mas não é possível. Um advogado, uma psicóloga, arquiteto conseguir, mas nem um engenheiro. Aí o É. caçulinha, eu falei, vai fazer engenharia, não tem Não conversa. vai ter escolha, Não tem né? escolha. Os outros Então, escolheram, a na tua vez representante da acabou. engenharia civil continua na minha família firme. Eu que vim de Que uma legal. família humilde, né? Meu avô era encanador, meu pai não tinha curso superior, então o maior orgulho dele é eu ter sido engenheiro. Depois de formado, ele falou que contou o segredo da minha mãe. Minha mãe contou. Minha mãe, que naquela época, ela era de 1916, ela Nossa. tentou fazer engenharia. E meu avô falou que não era profissão de mulher. Sim, Então, quando eu entrei na engenharia, ela realizou um sonho dela, sim. né? De ter aquilo que ela gostava de engenharia, eu realizei o sonho da minha mãe. Então, isso também me torna com uma obrigação mais de fortalecer essa profissão que eu escolhi. Ah, seu Adaga, que história linda. Olha, parabéns. Vou lhe dar de novo os parabéns. Parabéns por ter escolhido a engenharia. Parabéns por estar fazendo a diferença na vida dos engenheiros. Porque, que nem eu lhe falei, isso é propósito. O senhor faz isso com o coração, o senhor faz isso com amor, né? Como a gente tem dito, não tem remuneração, o senhor faz porque gosta e porque acredita num futuro de uma engenharia melhor, né? Então, lhe agradeço por o senhor ter fugido um pouquinho do Congresso, vindo falar conosco, né? Contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da importância da Abenc na vida e na melhoria da engenharia. Muito obrigado, seu Ladaga, por o senhor estar aqui conosco. Eu que agradeço, acabei falando de mim, né? Você me cutucou, eu acabei, Bom. uma coisa que eu nunca falo, mas acabei falando, me abrindo aqui, talvez pela idade, mas o futuro depende da união da engenharia civil. Nós precisamos ter união. Eu prego isso aí, a união, e a ABENC é a única entidade nacional de engenharia civil. Ela é pura engenharia civil. Então, o caminho para a gente ter uma engenharia forte é ter uma entidade forte. Sim, E isso não quer dizer que eu não possa participar de outras entidades. Eu participo de outras entidades. sim. Mas a entidade da engenharia civil é a ABENC e ela está representada no Brasil inteiro. E nós estamos tentando fazer esse fortalecimento da profissão através dela. E compramos essa ideia, vamos poder levar para o máximo possível de engenheiros, né? Tudo que a Bank faz, tudo que as outras entidades têm para contribuir, para que a gente consiga levar para o engenheiro que está do outro lado da tela, lá nos assistindo, a safra mais nova que a gente está falando, que eles possam entender e realmente começar a participar, começar a se integrar e começarem a contribuir, né? Realmente da mesma forma que vocês, para que a gente dê seguimento nesse legado, né? Passem o bastão para os próximos engenheiros, né? Então tá, seu Ladaga, muito obrigado de novo aí. Agradeço. Nós estamos aí nas mídias sociais, canal no YouTube, com todas as nossas palestras que nesses últimos anos estão gravadas no canal do YouTube, né? Eu peço a todos os profissionais de engenharia civil que entrem no canal do YouTube, é abenc.br, porque lá está tudo gravado, todas as palestras, é um documento da vida. E nós estamos reativando nosso site, que está fora do ar, mas logo estaremos todo aí com os podcasts aí, que Massa. é coisa divulgando para o Brasil inteiro. Te agradeço e obrigado e conto com todos vocês. Muito bom, muito obrigado.